De todos nessa sexta-feira, nesse evento que marca a celebração do Dia de Zumbi da Consciência Negra, celebrado oficialmente pela primeira vez no país, nacionalmente, essa semana, um momento histórico. Então, mais do que justo, merecido, necessário, que nós aqui do Tribunal de Contas do Estado, também o Ministério Público de Contas, pudéssemos nos reunir e também fazer desse momento, que é um dia de celebração, de luta, de resgate da história, de reparação de direitos, que a gente pudesse ter um momento de nos reunir. E convidamos a professora Wésia Ferreira, quem já antecipadamente agradecemos, para poder dar uma palavrinha com a gente. A presidente Suzana também foi entusiasta da ideia. Vocês sabem que os tribunais de contas hoje, essa discussão da equidade racial, ela está bem disseminada, né, com pactos em diversos tribunais interinstitucionais, né, o tribunal internamente também com suas comissões de equidade de racial, e é um tema ligado também ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, à diminuição das desigualdades. E nós, no Brasil, nós temos realmente, e aqui em Sergipe em particular, né, temos uma história muito forte ligada, não é, a trajetória dessa luta, não é, espalhado em diversos, e muito visível na questão dos quilombos, não é? E desde pequeno, eu em casa tive esse privilégio de ouvir toda a história, né, de Zumbi, a história de resistência, a história de sofrimento e de luta, não é, dessa grande parcela da população brasileira que ajudou a construir esse país e ainda hoje não teve o resgate devido para a sua contribuição e a reparação histórica que é merecida. Então, a data mais do que necessária, eu não vou me estender, não é mais dizer que é uma satisfação para nós podermos hoje, no dia da Semana da Consciência Negra, podermos aqui, historicamente, celebrar essa data com a participação de vocês. Então, agradecer muito a presença de todos. Tá? Eu vou passar a palavra à presidente, para depois podermos ter o início da nossa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, o doutor Eduardo, ao MPC. Foram eles que organizaram tudo e o Tribunal de Contas veio de carona na palestra. Mas é assim, um momento de muita reflexão por tudo que nós já vimos, né? O que realmente o povo negro passou nesse período todo, desde a colonização até hoje. A falta de oportunidade, a falta de igualdade, a falta às vezes até de desumanidade. Quanta desumanidade nós vimos, várias autoridades, o poder, né? O governo mesmo, aqueles que estavam no poder naquele momento, fazerem contra o povo negro. E assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte na Tricom, né, de um grupo de consciência negra, junto com o presidente, que é o doutor César Miola. E o que a gente vem buscando é isso. Agora mesmo nós estamos num movimento, que é um movimento para a igualdade de gênero nos tribunais de contas, mas também a igualdade dos negros também, para que todos tenham também oportunidades iguais nos tribunais de contas. Hoje ele estava dizendo ali, no grupo, ele falando sobre isso, que o que nós precisamos é que todos, né, através de uma educação de qualidade, através de capacitação, através de cursos que sejam oferecidos a todos, né? Independente da sua cor, mas que todos tenham as mesmas oportunidades para disputar os cargos de chefia, os cargos de liderança, os cargos de direção, e que todos tenham, através da meritocracia, um lugar em qualquer setor, tanto no público como no privado. E eu dizer assim que vai ser uma manhã enriquecedora, né, para todos nós, porque eu tenho certeza que a professora vai trazer aqui dados que vai deixar todo mundo assim estarrecidos. E eu dizer assim, também queria fazer puxar para outro assunto também, já que me deram o microfone aqui hoje. Eu queria que todo mundo fosse assistir o filme de Fernanda Montenegro. Fernanda Torres, né, a mãe, Fernanda Montenegro. A minha neta tem 14 anos. E ela não sabia o que era ditadura.
E assim, quando eu dizia a ela que o avô dela, o bisavô dela, foi perseguido politicamente, que foi preso por 3 vezes, né? Que nós tivemos que sair, eu tinha 4 anos de idade, eu tive que sair e morar no Rio de Janeiro, numa kitnet, com 5 irmãs, 4 irmãs, que uma nasceu lá. E aí, ela não sabia o que era liberdade democrática, ela não sabia o que era um país sem a pessoa poder dizer o que realmente se estava feliz ou não estava feliz com aquele sistema de governo. E ela disse assim, minha avó, ele desapareceu, minha avó. O corpo dele não foi encontrado. Eu fiz, quantos e quantos e quantos não foram encontrados? Então, eu queria que vocês dissessem a seus vizinhos, a seus amigos, que todos fossem assistir, para que a gente pudesse colocar na juventude, né, tudo o que esse país passou com a ditadura. Tudo que esse país passou para chegarmos aqui hoje. Né? Para chegarmos aqui hoje. Então, é muito importante que possamos colocar nessa geração de WhatsApp, nessa geração de TikTok, um pouquinho de conhecimento do Brasil. Um pouquinho do conhecimento do que é uma ditadura. Né? A ditadura, quantos negros, né, se perderam na ditadura, foram enterrados e nunca a família recebeu seu corpo. Nem dizer assim, está enterrado ali, para poder fazer um enterro decente. Então, era isso, que nós tenhamos aqui uma manhã de muita reflexão e que possamos tratar os nossos irmãos com muita fraternidade, com muita igualdade, e que a gente tenha um país fraterno, porque se nós tivermos fraternidade no nosso coração, eu acho que todo o ambiente de trabalho é feliz, não é? E as pessoas felizes, elas irradiam felicidade. E é isso que eu desejo para vocês, muita felicidade. Muito obrigada. Agradecer as palavras da presidente. Reforçar o convite para assistir o filme, ainda estou aqui, né, sem dúvida, emocionante. E lembrar, presidente, que o nosso concurso, inclusive em andamento, para procurador do Ministério Público de Contas, temos a reserva de vaga para negro, né, previsto no edital, né, se Deus quiser teremos também um reforço na representatividade, né, da nossa carreira aqui em Sergipe. 20% está respeitado aí no nosso edital, previsto, né, seguindo a legislação nacional do Ministério Público. Né, presidente, então eu queria, de início, então, ler um mini currículo da professora Wésia Ferreira. Ela é advogada, mestre em Direitos Humanos e bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, liderança no Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco, pelo Fundo Baobá em 2019, e no edital Traços, Lideranças Jurídicas, pela Fundação Tíris Setúbal em 2022. Atualmente é professora de Direito no Centro Universitário Estácio, Sergipe, e vice-diretora da Sociedade Homolaie, sendo titular no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Então, vamos passar a palavra para a professora, dizer que, sem dúvida, essas palavras que a presidente disse, tem muito a ver com a construção da igualdade, né, e do desenvolvimento do país. Então, tudo a ver com esse momento que estamos aqui hoje, né, e vamos escutar, então, as palavras da professora Wésia. Seja bem-vinda, professora. A palavra é sua. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer na pessoa da nossa presidente, agradecer na pessoa do nosso procurador também. É um convite que eu me senti muitíssimo honrada em poder fazer parte, em poder voltar a essa casa, para poder compartilhar um pouquinho também sobre isso.
E de poder conversar com um público que se mostra tão engajado. Desde o momento que eu entrei aqui, estavam todos muito ansiosos, pelo que eu percebi. E é sempre interessante ter essa troca. Né? Eu digo que eu venho com sempre essa ideia. É uma filosofia, inclusive, de vida, que é o que eu faço, são trocas na vida. Então, a gente vai conversando sempre nesse mesmo pé. Agradeço também na pessoa de professora Marcela Damásio, que é minha parceira querida. E tudo que Marcela me propõe a convidar, eu digo que eu não tenho nem a mínima possibilidade de recusar. Porque são sempre convites irrecusáveis. Agradeço muito pela parceria. Destaco aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que é o Dr. Zuzarte, que é também meu colega, meu parceiro, amigo. Doutora Amanda também, que é integrante da comissão. Estou muito feliz de tê-los aqui. E tantos outros roxas que eu vi conhecidos, que eu acredito que a gente vai conseguir, né, ter uma conversa maravilhosa. Vou pedir desculpa a vocês pela minha voz. Infelizmente, não está mais apresentável, porque a gente passou por um período de campanha da OAB, uma campanha intensa. Então, a voz da professora, que já é advogada e que estava em campanha, foi ficando ao longo do caminho. Mas hoje, eu espero que a gente consiga dar conta. Né? E qualquer coisa, a gente vai conversando e trocando. E aí, eu preparei um material, mas antes de começar a falar sobre esse material, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a casa de vocês, né? Sobre aqui o TCE, o Ministério Público de Contas também, que é um órgão até então que era muito desconhecido para mim e que eu acho extremamente importante que a gente tenha essas conexões, né, enquanto sociedade, de entender como é o funcionamento, entender quais são as atividades que estão sendo realizadas. E fico extremamente feliz em perceber que são atividades que são pensadas em prol sempre da cidadania, em prol da defesa do Estado Democrático do Direito, em respeitar um calendário nacional, onde, por muitas vezes, são datas passadas batidas, são datas onde, minimamente, uma postagem tenta ali resumir, né, tudo. Então, a preocupação em criar um espaço onde a gente possa dialogar mostra que existe tanto a responsabilidade por trás de cada uma das pessoas que compõem, né, esses dois órgãos, quanto existe também o interesse em dizer, vamos defender um Estado Democrático do Direito. E acho que isso se coaduna exatamente com o que o procurador falou anteriormente, com o que a presidenta falou também. A primeira vez que eu estive aqui no TCE foi a convite da professora Patrícia. Professora Patrícia Verônica, né, que também faz parte aqui do Tribunal de Contas, mas eu a conhecia na condição de professora, porque ela era minha professora. E existia um projeto, que era o projeto TCE Cidadão. E foi a primeira vez que eu tive contato em conhecer o Tribunal de Contas. Eu disse, nossa, que órgão é esse? Porque até então era, para mim, um prédio. Né? E aí, eu gosto muito de falar um pouco também sobre a minha vida, viu, gente? Porque eu acho que isso traz coisas positivas, claro que dentro do que me foi chamado e convidado a fazer. E eu residia, na minha infância, no bairro Rosa Elze, que fica aqui, em São Cristóvão, né, próximo, então Grande Aracaju. E, por muitos anos, minha mãe trabalhava enquanto professora, ela é professora aposentada atualmente, e meu pai era peão de uma empresa, então ele trabalhava viajando, e minha mãe tinha que ficar comigo e me levar para o trabalho dela, que era na Soledade, numa escola da Soledade. Então, para a gente se deslocar do Rosa Elze para a Soledade, a gente pegava 3 ônibus e ela tinha que estar 7 da manhã da Soledade. E não é um trajeto curto, né? Especialmente se você não tem um veículo próprio, um veículo particular. E todas as vezes a gente passava por esse caminho, que era um caminho que vinha do terminal Campos, passava pelo terminal da Rodoviária Nova, passava pelo terminal do Maracaju, para posteriormente chegarmos ao nosso destino, que era lá na Soledade. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque desde que eu era criança e fazia esse trajeto, eu queria entender o que eram tantos esses prédios que eu não tinha acesso. Eu não fazia ideia do que eram esses prédios. E aí eu perguntava, o que é isso dali? Ah, é um tribunal. E o que é que faz um tribunal? E poucas pessoas saberiam dizer, próximas a mim, dentro do contexto da nossa realidade, que não éramos pessoas inseridas no tribunal. Né? Então, a gente sempre visualizava como sendo um prédio. Um prédio frio, um prédio distante. Uma construção de algo que se realiza ali, mas o que se realiza ali não vai ter necessariamente relação com a realidade minha, que fazia um trajeto do Rosa Elze para a Soledade. E é por isso que eu acho que esses espaços são extremamente importantes para a gente construir e, principalmente, desconstruir essa visão que existem prédios frios. Né? É um prédio, na verdade, que é um prédio que está inserido dentro de um contexto de Sergipe e que todas as pessoas devem se sentir em casa também ao entrar aqui. E aí, quando a professora Patrícia trouxe a nossa turma, foi meu primeiro contato. Eu fiquei, caramba, eu não fazia ideia dessa parte visual, como era essa parte interna. Fiquei extremamente feliz e fico feliz em poder retornar aqui. Fico triste em não ter a presença da professora aqui hoje, mas por razões totalmente compreensíveis.
E o que me alegra é entender que, em todos os espaços que a gente está, em todas as construções que a gente faz, como, por exemplo, dentro da Comissão de Igualdade Racial, a gente tenta aproximar todos esses prédios, que possuem tantas pessoas, que desenvolvem um trabalho essencial para todas as outras pessoas que não têm acesso diretamente a esse prédio, para que não seja um momento de medo, para que não seja um local distante, mas sim para que seja, é um prédio que eu conheço, foi construído em tal local, a presidenta é fulana de tal, e que a gente consiga se apropriar de toda essa nossa história de Sergipe, né? Então, eu queria trazer esse contexto, porque eu acho que é interessante a gente sempre iniciar falando. Primeiramente, porque a gente quebra um pouco o gelo, né? E essa é uma proposta interessante, porque quem está aqui em cima quase que sempre está nervoso. E, segundamente, porque é uma forma de nos aproximarmos mesmo, vocês conhecerem um pouco de mim também, para além da UESA, que está aqui enquanto acadêmica, né? A UESA enquanto pessoa. E aí, eu preparei um material. A proposta que a gente havia conversado era falar sobre da simbologia à materialização, né, e trazer a ideia da consciência negra, em razão do 20 de novembro, que é o dia de Zumbi, e dia da consciência negra, que pela primeira vez, como já foi dito pelo nosso procurador, inclusive, pela primeira vez esse ano, foi um dia de feriado nacional. E isso tem um peso enorme quando a gente vai discutir, seja na simbologia, seja na materialização e garantia desses direitos. E aí eu trouxe uma coisa para vocês, uma imagem. Porque a gente que é professor, eu acredito que Marcela pode até concordar com isso, a gente gosta da interação. Então, enquanto a gente não vê os alunos conversando ali, empolgados, a gente diz, tem alguma coisa que não está fluindo muito bem, vou ter que mudar a didática, vou ter que mudar o caminho, não é, Maurício? A gente pensa em algumas outras coisas. Maurício também foi meu colega de profissão, é meu colega, na verdade. E eu trouxe a imagem que é a da bandeira do Brasil. Eu queria saber o que é que remete a vocês quando essa bandeira é colocada, quando essa imagem, né, é visualizada. Sem respostas certas e erradas, viu? Não é a título de avaliação com pontuação. Jardim de infância. Tinha que fazer umas colagenzinhas, não era? Ah, tinha que cantar o hino. Tem esse ponto também. Decoramos, né? O que mais que vocês remetem quando visualizam a bandeira do Brasil? 7 de setembro, símbolo da pátria. O que mais? Como é? Seleção brasileira. Eu pensava que ninguém ia falar. E, na realidade, quando a gente fala dessa bandeira, dentre tantos outros elementos, né, percebam que a gente associa um símbolo a algum momento, alguma memória, a algo que tenha ficado pertinente na nossa mente. E, a depender, para a maioria da população do Brasil, essa imagem da bandeira é traduzida dessa forma. Com notícias que são notícias de violência, que são notícias de desumanização. E com casos, muitíssimos casos, aqui eu trouxe só alguns recortes, mas que são muitos casos que é a realidade diária de cada uma dessas pessoas. Então, infelizmente, a associação, aquela imagem acaba não sendo uma associação positiva. É um símbolo que remete a algo, o nosso cérebro vai necessariamente, né, pensar em alguma construção, mas não necessariamente em uma questão positiva. E essas imagens que eu trouxe, essas notícias que eu trouxe apartadas, são notícias que são extremamente importantes para a gente minimamente discutir sobre consciência. Consciência negra, especificamente. Vou chegar nesse ponto mais adiante. Mas por que eu gosto de iniciar com essas notícias? Para que a gente não fale somente sobre teoria. Né? É uma data que é teórica também, mas ela é teórica em razão de uma prática contínua de desumanização e racismos diários. Para isso, eu fiz um quiz, para que a gente consiga, então, discernir se o melhor caminho seria discutir sobre uma consciência negra ou então a consciência humana, como muitas pessoas, várias vezes, tentam impor. De que, olha, eu reconheço que existem situações de violência no Brasil, o Brasil é um país desigual, mas talvez não devesse existir consciência negra, porque somos todos humanos, somos todos brasileiros, somos todos iguais. Então, quando a gente fala sobre consciência
negra, na verdade, isso vai afastar, e é isso que vai segregar. Porque se a gente falasse sobre consciência humana, talvez assim a gente conseguiria ter uma ideia maior de integração. Eu gosto de fazer um exercício que é bem interessante, que é um preenchimento de umas lacunas, com base em os dados que foram retirados por um estudo feito pelo Pele-Alvo, A Bala Não Erra o Negro, lá em 2022, e que é um estudo ainda extremamente recente. E conforme a gente for preenchendo essas lacunas, a gente vai visualizar se encaixaria melhor o termo humano ou se encaixaria melhor o termo negro. Vou fazer junto de vocês, porque eu quero ouvir de vocês também, tá? Então, vamos lá. De 4.219 pessoas mortas pelas polícias de 8 estados brasileiros em 2022, 2.700 eram humanas ou negras? Negras. Professora, mas cabe humanas também? Cabem. Mas foram todas as pessoas humanas não racializadas que foram atingidas por esse dado? Não foram. O que representa 65,7% das mortes. De 3.171 registros de morte que tinham a cor da vítima declarada, analisados pelos pesquisadores do estudo Pele-Alvo, A Bala Não Erra o Negro, 2.770 pessoas eram negras ou humanas? O que vocês acreditam que se encaixaria diretamente? Negras. Se a gente quer identificar quais foram essas pessoas e ser fidedigno, né, ao estudo que foi realizado, porque aqui a gente está falando sobre ciência, e é tudo que tem sido trabalhado também aqui pelo Ministério Público de Contas, a gente vai ser mais preciso, né, mais específico. E é mais específico que eu trate negros. Como é que dentro dessa realidade eu vou tratar somente sobre uma consciência humana, sendo que as pessoas que são mais atingidas por toda essa letalidade e por essas violências são pessoas que especificamente eu consigo denotar raça, cor e classe social. Se eu coloco num ponto humano apenas, eu não consigo atingir o meu objetivo específico. Eu não consigo trazer equidade. Porque, muito pelo contrário, eu vou estar distante da realidade dessas pessoas. Eu não vou sequer nomear qual é a raça dessas pessoas. E aí, trazendo para a ideia do dia 20, o que a gente tem é uma proposta justamente de fortalecimento, né? De empoderamento. Empoderamento na forma mais rica da sua palavra, tá? Que é uma palavra que, infelizmente, se tornou muito vazia ao longo do tempo também. Mas quando a gente fala da ideia do dia 20, é justamente de entender que essa data serve para mostrar que as raças, e especificamente a raça negra, que foi uma das que construiu o Brasil, possui um histórico, um passado, um presente e que caminha para um futuro de resgate também de todas essas histórias, que não são somente as de violência, é o que a gente vai ver aqui hoje, mas que muito comumente somos sempre associados à violência, ou à exploração sexual, ou à ausência de inteligência, à ausência de intelectualidade, aquela pessoa que está ali só sendo, mas que ela não carrega em si potência. E, na verdade, os dados que a gente tem e apresenta no Brasil demonstram totalmente o oposto. Que o Brasil é potência, inclusive, em razão dessas pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas indígenas. Aí eu fiz o seguinte, olha. Como a gente estava falando sobre simbologias, eu pensei qual seria a melhor forma da gente falar sobre simbologias. Eu nunca fui uma pessoa muito noveleira. Era na minha infância por questões políticas, né, na fase da graduação. Eu deixei de assistir novelas, mas é uma questão que é muito presente nas famílias brasileiras. Não sei qual é o caso de vocês. Quem aqui gosta de novela? Sem receio de julgamento, viu? Pode falar que gosta de novela. Assim como gosta de série, de filmes. Ah, professora, assim, eu não gosto não, mas se estiver passando, eu deixo só para fazer um barulho, né, na casa. E, recentemente, a gente teve uma novela, que foi uma das novelas de maior sucesso por uma das emissoras, que era a novela Vai na Fé. Foi a novela que, inclusive, me fez voltar às telas, porque a trama era muito diferente das novelas que eu estava lembrada da minha época. Tanto porque era uma trama que era dita como leve, né, era algo que era divertido, quanto porque as pessoas protagonistas eram pessoas que se assemelhavam a mim. Ah, mas já existiram novelas onde pessoas se assemelhavam a mim. Quase que sempre no horário das 6, quase que sempre num período escravocrata, quase que sempre onde existiriam cenas onde eu estivesse apanhando bastante. Ou fosse uma pessoa violenta, ou fosse uma pessoa que estivesse condenada à miséria, somente. Mas nunca numa posição positiva.
Então, sempre existia essa figura de retratação da pessoa negra como se a gente existisse no Brasil, no período colonial, com certeza, mas somente ali. E ficamos presos àquilo dali, àquela imagem. Tudo que foi construído posteriormente não é mostrado. Todas as mudanças que aconteceram no país não vão nos incluir, porque nós estamos fadados e presos somente àquela simbologia. É por isso que o símbolo é importante para a gente associar o que nosso cérebro pensa inicialmente. E aí, sempre que eu falo sobre Vai na Fé, foi uma novela que eu gostei bastante, achei bem interessante. Quem é que gostava da novela ou assistia? Tinha o Sergipano, vou falar dele inclusive agora há pouco. E era uma novela que você dizia, olha, por mais que eu não sei inteiramente da trama, mas é agradável, tem uma trilha sonora também que é legal, atuações muito, né, cativantes. E eu trouxe alguns símbolos que vão mostrar como esse mesmo elemento que eu escolhi intencionalmente, que é a ideia das novelas, nem sempre foi retratado dessa forma. E por que Vai na Fé, inclusive, teve todo esse sucesso, né? A primeira simbologia que eu trouxe foi essa, num comparativo entre a novela Vai na Fé e uma outra novela também que foi uma novela de grande sucesso. Aqui ao lado esquerdo eu tenho uma figura que é de um personagem da novela das Sete, cujo o próprio nome da novela é extremamente problemático, que é a novela da Cor do Pecado. Alguém se recorda dessa novela? Gabriel fez o maior sucesso. E repassou e reprisou várias vezes também, né? E tinha a figura de Paelinho. Quem recorda? Era engraçadíssimo, não era? A figura do PPO, não é isso? E, na verdade, o que era a figura de Paelinho? Era alguém que estava ali num cenário cômico da novela, especificamente. Ele servia para trazer graça à novela. Ainda que ele não tivesse uma história muito bem construída, mas se ele aparecesse na tela, você chega a abrir um cantinho de rosto, de sorriso, porque você sabia que chegava o momento de rir da novela. E Paelinho era caracterizado como sendo uma figura mística, que mexia com forças ocultas, não verdadeiramente, porque ele aplicava golpes, fingindo ser, né, dessa figura. Sabia que vocês assistiriam essa novela? Porque todos nós passamos por esse período, né? E a diferença na simbologia está da seguinte forma. Paelinho era uma figura que trazia tudo de mais negativo a qualquer religião que não fosse uma religião cristã, que é a predominante hegemonicamente no Brasil. Só que eles não trouxeram isso numa forma de problematizar ou de odiar a figura de Paelinho, mas sim de rir, de chacota, de achar uma coisa engraçada e, inclusive, desvalorizado, porque o que ele faz é mentira. O que ele faz é enganação. O que ele faz é uma coisa para ganhar dinheiro. É um golpista. E todas as crimes, inclusive. E todas as piores coisas relacionadas à figura de Paelinho, né? Embora engraçadíssimo. Então, é uma forma de rir, ao mesmo tempo em que a gente associa a imagem de que qualquer figura relacionada ao quê? Ao ocultismo ou à manifestação de outras figuras religiosas tem esse mesmo perfil. E a novela Vai na Fé trouxe uma outra percepção. Foi outra percepção, inclusive, que me emocionou muito, enquanto mulher de axé, inclusive, que era a percepção trazida por um advogado negro, o nosso sergipano, né? Samuel Assis, eu não me recordo o nome dele. E Samuel Assis esteve numa cena que era extremamente emocionante. Ele ia até um terreiro, conhecia muito humildemente, com o intuito de ajudar por questões, né, de trama da novela, enfim. E mostravam cenas que relacionavam o sagrado daquele local. Porque o que estava acontecendo ali era um ritual sagrado. E se era sagrado, né, existe uma seriedade, um compromisso. Existem momentos de rir também. Mas quando a gente está diante de algum ritual, de alguma formalidade, por exemplo, a gente sabe que nem sempre é cabível o riso, né? A chacota, a ideia de desprezo, muito pelo contrário. E a novela trouxe essa percepção. Em 2 cenas, foram coisas bem breves, mas foram 2 cenas que trouxe de forma muito positiva religiões de matriz africana, que em nenhuma outra novela tinham sido retratadas de alguma forma que não fosse no tom jocoso, que não fosse no tom de rir, de trazer alguma coisa de você dizer, vixe, isso daí eu não quero nem mexer. Mas, muito pelo contrário, aproximou. Em mostrar a ideia de uma mãe, que era uma Ialorixá, que havia perdido seu filho e que estava tentando superar esse luto. E ela superaria de que forma?
Através da religiosidade. E através da religiosidade dela, que é digna e que é reconhecida e legítima no nosso país. Então, esse foi um dos primeiros pontos que Vai na Fé tocou, assim, sutilmente, porque isso quer fazer arte, né? A gente não necessariamente é apegado às questões que são nos mostradas diretamente. Mas quando existe uma trama envolvida, um storytelling muito bem feito, a gente se sente pertencente àquela história. Ou, minimamente, a gente torce pela felicidade daqueles personagens. Trouxe também outros personagens dessa mesma novela. Tudo isso para que a gente possa discutir sobre consciência, tá? Esses dois personagens, eu não me recordo o nome dele, salvo engano, o Jean era Yuri, mas outro personagem eu não me recordo. E era um casal homoafetivo, que também não era um casal homoafetivo que surgia para ser cômico. Era um casal comum, assim como a mocinha e o mocinho da novela. Era um casal que se formou ao longo da novela, que teve suas questões amorosas na novela, que tem aquele drama que você fica, ai meu Deus, por que vocês só não ficam juntos, né? Mas que isso é o que vai fazer render os capítulos da novela para que a gente ligue no dia posterior. E eu gosto muito dessa percepção da novela porque muitas entrevistas tiveram que ser dadas e se chegou a conhecer quem que são as pessoas por trás dessa novela, porque está fazendo muito sucesso. Eu lembro que inclusive, uma dessas pessoas, que é uma dessas co-diretoras, né, que é Ju Almeida, e é uma fotógrafa extremamente talentosa da Bahia, e ela falava, é a primeira vez que eu tenho um trabalho dessa grandiosidade, por falta de oportunidade. Não porque eu não tenho talento para estar nessa novela. E aí a diretora, que é a Renata, ela falou o seguinte, olha, Vai na Fé existe, e existe dessa maneira, por conta de um grupo de diretores tão diversos, com um elenco tão diverso, um grupo de autores tão diversos. Durante muito tempo, muita gente lutou colocando esses tijolinhos para Vai na Fé estar ao ar hoje. Esses tijolinhos são tijolinhos que a gente vai compreendendo e construindo ao longo da diversidade do nosso país. Então, se existia somente um grupo específico formado por uma única raça, por um único gênero, que construía essas simbologias que iriam adentrar na nossa casa, obviamente a gente não conheceria toda a diversidade. A gente conheceria somente o que aquele grupo estava determinado a contar, né? E isso fala muito sobre simbologia, para que a gente chegue à parte de materialização do que a gente tem hoje. Com isso, trouxe algumas outras representações para a gente discutir sobre consciência. Esse é um filme que é bem interessante da Netflix. Não me recordo o nome do filme. Alguém já assistiu esse filme? Como é? Isso, da mãe. Eu não me recordo o nome do filme. É Fuja. É algo exclamativo, eu não tenho certeza. E foi um dos primeiros filmes onde a gente tem uma pessoa com deficiência interpretando uma pessoa com deficiência. Porque pessoas com deficiência também são atores, né? Atrizes, advogados. E nunca são representados dessa forma. Se coloca, na verdade, uma pessoa sem deficiência para representar um papel de uma pessoa com deficiência. E, por conta disso, a gente quase que nunca tem ideia de que existem pessoas com deficiência que têm diversas atribuições, profissões e ocupações do nosso país. Tudo isso para a gente poder falar sobre diversidade. É um filme que eu acredito que o plot twist final, para mim, não me agradou muito, não. Achei péssimo o final. Mas assistam, viu? Sem spoiler. A história e o enredo do filme é ótimo. O final é que eu finjo que não aconteceu. Eu crio uma outra narrativa. Por que eu trouxe todas essas ideias? Para que a gente consiga distinguir a ideia de estereótipo. O estereótipo ele foi criado no Brasil. A gente não começa a pensar as coisas do nada. A gente não visualiza um símbolo e, de imediato, responde aquele símbolo. Por exemplo, a gente vê a bandeira do Brasil e associa ao hino nacional, porque no jardim de infância, como o colega falou, nós somos ensinados a cantar o hino nacional. A gente vai associar e vai lembrar de algum material pedagógico, porque a gente realizou materiais pedagógicos, pegou bolinha de papel crepom e colou em cima da bandeira, não é? Tudo isso são construções. E essas construções de simbologias, quase que sempre eram construções que eram estereotipadas para todo o público brasileiro. E assim a gente separava em diversas caixinhas sobre quem era o quê e ainda limitava ao que aquela pessoa poderia fazer ou não. E aquela pessoa não ultrapassaria nunca aquela barreira. Seja porque eu criei mecanismos, né, institucionais para que isso não aconteça, seja porque eu diminuí a tanto ponto a autoestima daquele povo que ele vai acreditar que ele só deve e só está restrito a ocupar esses espaços, que são os espaços estereotipados. Eu trouxe mais alguns elementos de novelas, mostrei um pouco de filmes também, porque o público que não gosta muito de novela consegue um pouco melhor se relacionar.
trouxe 3 elementos, que eram 3 figuras de homens homossexuais nas tramas. Um deles era o Cro, todos em novela das 9, tá? O segundo deles era o Félix, que era o vilão que a gente amava odiar. Não era? Você dizia, caramba, eu não gosto dele, mas, poxa, eu estou torcendo de alguma forma. E um terceiro era o jornalista, vivido pelo Paulo Betti. Eu não lembro qual era o nome do jornalista. Se alguém lembrar aí, pode me trazer. E todas essas figuras, em novelas diferentes, tinham em comum o estereótipo. Era aquela pessoa que performava a feminilidade e que, portanto, era uma pessoa histérica, enxamista, maldosa, calculista, que fazia o mal na trama, mas também fazia você rir. Então, você não tem como odiar uma pessoa que te faça rir, né? Exatamente como a figura do pai Alinho, inclusive, né? É uma pessoa que está ali, aplicando golpes, fazendo a trama girar de forma coadjuvante, mas que faz você rir, ao mesmo tempo em que você associa que qualquer figura similar àquela pessoa que possua uma orientação sexual a daquela pessoa também se comporte dessa mesma forma. E isso cria uma simbologia na nossa mente. Isso vai sendo construído pelo nosso cérebro como sendo algo correto e fixado. Então, o que eu aprendo de pessoas homossexuais é que elas são essas pessoas, essas figuras. Quase que sempre, inclusive, trazidas como figuras de homens brancos. Porque as figuras dos homens negros, quando apareciam na novela nessa mesma posição de homens gays, apareciam em um único capítulo, sendo somente hipersexualizados. Então, existia algum ato sexual, depois eles não apareciam mais. Era essa a figura, né? E aí trouxe novamente, como um contraponto, a novela Vai na Fé, que teve diversos casais homoafetivos e casais heteroafetivos também, como um público diverso. E casais que, como a gente disse, viveram um romance, mas um romance que existiam barreiras ou não, que existiam personagens que você dizia, nossa, eu não quero que ela fique com fulana de tal. Porque a gente era envolvido na trama, mas sempre construídos de forma positiva. Trouxe uma outra ideia de um outro elemento, que é o filme Histórias Cruzadas, com Viola Davis. Já assistiram? Um filme que foi indicado, inclusive que Viola Davis recebeu a premiação em cima dessa indicação, né? E que é um filme que a própria Viola Davis posteriormente problematizou na seguinte forma. Ela disse, olha, hoje eu não teria aceitado esse papel. Eu recebi a premiação, mas eu não teria aceitado esse papel. Porque foi um papel que versava sobre pessoas negras, que eram pessoas babás, que eram pessoas serventes, né, lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no período de segregação. No entanto, não era eu quem contava essa história. Era uma interlocutora, que era uma mulher branca, mas que era uma mulher branca que era a mocinha da história. Ela era tão gente boa que ela iria falar por nós. Ainda que todas as que narrassem as histórias fossem pessoas negras. E ela fazia a escrita. Ainda que todas essas pessoas negras fossem pessoas alfabetizadas, se fosse esse o empecilho. Mas ainda assim não eram elas que faziam a escrita. Não eram elas que, ao final, viveram um relacionamento amoroso no filme. Não eram elas que, ao final, foram, de alguma forma, né, valorizadas no filme. Então, era algo que, sim, contou sobre a história dessas pessoas, né, mas sob uma percepção que ainda era uma percepção da senhora. Porque a senhora podia falar, elas não poderiam. A senhora tinha um nome, elas não teriam. A senhora tinha mecanismos e pessoas próximas. Elas só seriam desprezadas se contassem a mesma história. E aí a Viola Davis, hoje em dia, não sente orgulho de ter feito esse filme. E, posteriormente, ela fez um outro filme, na verdade, que é Mulher Rei. E em Mulher Rei, a perspectiva que é contada é uma perspectiva dentro do continente africano. Não aquela perspectiva que a gente visualiza como simbologia a miséria, as ausências, a falta de algo, a um continente que tenha sido, né, esvaziado, mas muito pelo contrário, que fala sobre riqueza, força, poderio, embelezamento, estratégia, principalmente, porque fala sobre diversas lutas que são travadas, né? E, historicamente, a gente não tem acesso a essas histórias. A gente não conhece sobre isso. Por isso, quando a gente discute da importância do dia 20, inclusive do dia 20 ser colocado enquanto feriado nacional, é uma data que é uma data de reflexão para fortalecimento de um grupo. Fortalecimento em que sentido? Para que a gente tenha bem mais acesso a essas histórias do que as histórias onde são colocadas pessoas interlocutoras para contar por nós. Se a gente viveu essas histórias,
Por que eu preciso criar toda uma outra nova ficção para poder trazer uma interlocução e não narrar a minha própria história, a história de um povo, que é uma história forte, inclusive, que é uma história que demonstra que houveram diversas vitórias, mas que por um processo colonial que a gente tenha no Brasil, por não termos saído vencedores, não somos nós quem escrevemos e contamos. Então, a história, por vezes, é escrita de uma outra forma. E a ideia de reescrever é o que fala o próprio dia 20 de novembro. A ideia de existir um dia de Zumbi e um dia da consciência negra, entendendo que Zumbi foi uma das maiores lideranças quilombolas que tivemos. E que a morte foi meramente uma morte simbólica, porque a construção daqueles espaços de quilombos permaneceu viva até hoje. Aí trouxe para a gente o seguinte, olha. Espera aí que está pulando. A gente, às vezes, pode acreditar que essas simbologias são questões que, isso não me atinge mais, porque eu estou num patamar que eu consigo discernir muito bem o que é uma novela, o que é uma ficção, o que é um filme. Mas existe uma construção que atinge bem mais também as massas, né? Que não tenham esse mesmo viés crítico do pensamento. Eu trouxe um print que havia sido tirado, não lembro o ano, tem muito tempo, mas porque é uma visão que, por muitos, também é adotada no Brasil. E era uma pessoa que soltava em uma rede social. Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas tinham a cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo? Que terrível. Médico geralmente tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência. Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue e de febre amarela? Deus proteja o nosso povo. E abaixo gente, eu penso assim. Me perdoe se vocês não pensam igual a mim. Paciência. Risadas. A aparência conta assim. Se eu chegar numa consulta e encontrar um médico com cara de acabado ou no escritório de advocacia, o advogado mal vestido, eu vou embora. O mesmo acontece com o restaurante. Você primeiro come com os olhos para depois comer com a boca. A aparência do prato é tudo. E, na verdade, essa aparência é o que a gente foi ensinado a entender como sendo posições de respeito ou como sendo posições de fulano de tal não é tão profissional. Fulano de tal, eu acho que ele não vai saber entender qual é o meu problema. Eu acho que eu preciso de um segundo diagnóstico para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, que tem um pouco mais de trato, que saiba lidar um pouco melhor. Não é por nada pessoal, não. E vão se criando mecanismos para que eu me afaste da ideia de que o que eu estou reproduzindo é uma discriminação. Vejam, não porque eu tive a intenção de discriminar ou não, porque a gente não discute quando a gente fala sobre racismo da ideia de intenção, né? Mas sim sobre o que foi expressado. Eu fui ensinado dessa forma. E existe um equívoco, inclusive, sem pensar que se eu fui ensinado dessa forma, o problema está somente no meu ensino e não na minha atitude individual, por exemplo. Eu fui ensinado dessa forma. E eu posso também reaprender. Posso, na verdade, e devo, né, reaprender a como não praticar um crime. Eu gosto muito de trazer todas essas questões para a gente falar sobre simbologia. E aí existem diversas simbologias que a gente poderia trazer. Novelas, filmes, músicas. Eu quis trazer das novelas porque eu acho que sempre aproxima mais o pessoal, né? Mas existem também relações musicais, de filmes, de séries, que trazem essa ideia. E que por mais que a gente diga, eu estou preparado, eu não vou cair nesse enredo como sendo uma qualquer pessoa, eu tenho uma visão mais crítica do que está acontecendo. Mas, em um dado momento, a gente se envolve naquela trama. A gente se espelha nas coisas positivas daquela trama e nunca quer ser o lado negativo. A gente nunca quer ser paielinho que aplica golpes. A gente nunca quer ser, né, uma pessoa que esteja numa condição deplorável de miserabilidade. A gente quer ser o ponto alto da novela, do filme. Né? A gente quer ser aquela executiva que passa na comédia romântica com vários cafés do Starbucks, porque está atrasada para ir para o trabalho, e que ela vai ter uma carreira de sucesso, uma ascensão profissional. A gente nunca quer ser, muito provavelmente, a amiga negra dela, que está ali, mas só tem 5 minutos de cena. Aparece, dá um conselho, some. Aparece, cria um projeto, e depois não tem mais cena na novela. A gente não almeja isso. E se a gente não almeja, a indústria diz, então também não vou vender. Eu vou vender aquilo que você almeja, porque eu criei na sua mente aquilo que você deve almejar. A simbologia que vai diretamente fazer com que você deseje alguma coisa. E esse desejo eu vou vender. Eu vou precificar. Eu vou, dentro de um sistema capitalista que é comum, vender e ter lucro em cima disso. Aí, o que eu trouxe também para que a gente conseguisse conversar um pouco mais foram alguns dados que vão impactar
sobre a realidade, né, de violência racial no Brasil, já que a gente visualizou que todas essas questões, esses símbolos, esses estereótipos, são criados e nos ensinados desde cedo, ainda que no inconsciente, né? Mas, na prática, o que acontece? Esses foram dados que eu trouxe de 2021, unicamente pelo gráfico, tá? Mas a gente tem atualização desses dados. E, com esses dados, a gente tinha que negros tinham sido 75,8% das vítimas de homicídio. Mas não, né, das pessoas que estão ali em maiores posições de poder, poder aquisitivo, poderes locais de espaço de tomadas de poder, seja no legislativo, executivo ou judiciário, mas sim somente de uma forma letal do Estado. 64,3% das vítimas eram vítimas de latrocínio. 75,3% das vítimas de lesão corporal seguida de morte. Colocadas enquanto pessoas vítimas, porque foram esses dados apresentados pela ciência. E isso faz com que, associado a uma ideia de simbologia, onde eu não vou ter ascensão social, porque o que eu denoto dos locais é o meu espaço, é que eu não estou ali naquele local de poder, então é porque eu vou necessariamente cair nessa estatística, ou me aproximar um pouco mais dessa estatística. Por isso, o dia do 20 de novembro é tão importante para reafirmar e compreender que essas estatísticas não simplesmente acontecem por acontecerem. Não é algo comum, inerente a qualquer país, a qualquer povo. É algo que acontece especificamente, com a raça precisamente, e acontecem em razão daquela determinada raça. Eis porque a gente não pode chamar de consciência humana, mas a gente vai sempre atribuir uma consciência negra. Aí trouxe para nós uma separação, então, tá? Por quê? Existe o que a gente compreende como consciência e aquilo que a gente fala enquanto compreensão. Compreensão é o que quase todo mundo tem. A gente nasce compreendido de muitas coisas, mas com ausência de consciência. E a gente não trabalha essa percepção de consciência racial. A compreensão é uma faculdade de entender, de perceber o significado de alguma coisa. Eu percebo que algo é mais alto, é mais baixo. Eu percebo que algo é novo, velho. Eu percebo que algo é positivo, negativo. Compreensão. Compreensão é algo que minimamente a gente tem. Mas a consciência é um sentimento ou um conhecimento que vai permitir ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. E eu só vou conhecer o meu mundo interior se eu tiver tido acesso a questões positivas sobre quem eu sou. Razão pela qual, no 20 de novembro, particularmente, eu comemoro questões que são positivas ao meu povo. Por que de questões negativas e de simbologias negativas, como a gente já viu, isso já foi construído por muito tempo, né? A gente trabalha numa retomada de visualizar questões positivas interiormente. Seja eu enquanto pessoa negra, seja uma pessoa branca, seja uma pessoa indígena, amarela, no Brasil tão diverso, a gente vai construir questões de conhecimento e sentimento interiores. Isso é consciência. Mas melhor do que eu falar sobre consciência, na verdade, eu trouxe uma outra pessoa para poder falar, que é alguém que eu admiro intensamente no Brasil, uma das minhas referências, que é Sueli Carneiro, uma filósofa, uma militante do movimento negro também, e que ela vai falar didaticamente o que é consciência e por que a gente precisa de uma consciência racial. Para também que vocês não fiquem, né? Poxa, a professora está falando, até gostei dela, até gostei da voz dela, mas queria fazer uma troca de interlocutor, então eu trouxe Sueli Carneiro para poder falar. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, senão a gente faz... Nós, pretas e pretos, podemos nos fortalecer, nos afrocentrar. Vamos transcender uma emoção e fazer revolução. A expectativa de vida de mulheres negras é de 69 e poucos. Aqui estamos mulheres convictas de que seguiremos em frente, lutando, até que todas sejamos livres. Quando a gente fala consciência negra, consciência racial, é um patamar diferente da simples compreensão e vivência cotidiana do racismo. É um patamar de politização já, que nos situa no âmbito de um movimento social que combate racismo,
sexismo e múltiplas outras formas de discriminação que se abatem sobre as populações negras, especialmente sobre mulheres e jovens negros. Esse processo de inferiorização, de estigmatização das pessoas negras, na realidade, funciona para privilegiar, para enaltecer a etnia racial, o grupo racial dominante, os brancos. E ao fazer isso, justifica e legitima os privilégios que eles desfrutam, geralmente, como produto de violências praticada por eles no processo histórico. A consciência racial, ela é um processo de descolonização, ela é um processo de recusa desta internalização da inferioridade racial que o racismo apregoa incansavelmente para as pessoas negras. E a consciência racial, ela sustenta a resistência a esses processos. Processos de inferiorização, de exclusão, de genocídio, de extermínio que as pessoas negras padecem. A gente não pode depender apenas da legitimação dos espaços institucionalizados. Se a academia rejeita a nossa história, se ela sepulta os saberes dos quais nós somos portadores, é a nossa resistência que vai manter esse patrimônio, essa memória das nossas lutas vivas e transferir de gerações para gerações. Eu sou quem eu sou graças ao movimento social negro. Eu fui formada pelo movimento negro. Então, se eu sou alguma coisa relevante para a nossa comunidade, eu devo exclusivamente a essa resistência, a esse movimento que me educou para adquirir consciência racial e para me dar estratégias de luta. Nós temos que combater o que a institucionalidade nega à nossa história, da nossa memória, mas, sobretudo, nós temos que forjar essa outra narrativa. Somos nós. É nossa responsabilidade construir essas outras narrativas. O 20 de novembro foi inventado por um poeta negro genial que sabia que nós precisávamos construir heróis para a nossa gente. E como é da natureza da poesia, ele foi um arauto de um tempo que viria. E esse poeta transformou, imortalizou a figura de Zumbi dos Palmares, que hoje é reverenciado. Então, é isso que nos cabe repetir. Como nós recontamos a nossa história, como nós ressuscitamos os nossos saberes sepultados, os nossos heróis esquecidos. Então, viva a consciência negra, que é esse processo de afirmação, de rebeldia, revolta e insurreição contra todas as práticas absolutamente deletérias, não é, do racismo, que produzem toda a sorte de iniquidade sobre a nossa gente. Eu gosto muito desse vídeo, tanto seja porque Sueli Carneiro é extremamente didática, né? Maravilhosa em tudo que faz, sou muito suspeita para falar, mas tanto porque ela reforça a ideia do 20 de novembro. Eu acredito que muitos de vocês devem ter visualizado o 20 de novembro esse ano, alguns não tenham visualizado tanto, ligado quase que diretamente à palavra racismo. O racismo é uma das violências, e a violência mais letal à população negra no Brasil nos dias de hoje, mas eu gosto de trazer a perspectiva positiva de se falar da minha gente. Porque negativamente eu já fui aprendida ao longo de toda a minha vida. E como a própria Sueli Carneiro falou, a gente tem que aprender. A gente tem que forjar um outro entendimento. Para isso acontecer, eu tenho que fazer um processo interno. E esse processo interno é a ideia da consciência racial, consciência negra. Aí eu trouxe, por fim, um teste que eu gostaria que vocês fizessem, não necessariamente aqui, mas nos locais onde vocês vão. Porque professor que é professor não sai sem passar atividade para casa. Né? E essa é a minha atividade para vocês. É que vocês façam um teste do pescoço. Esse teste do pescoço é um teste que eu peguei e referenciei, inclusive, por uma cartilha que foi elaborada pela Prefeitura de Aracaju, daqui, à época da Diretoria dos Direitos Humanos. E é uma cartilha que eu acho extremamente didática e traz algumas perguntas que eu acho que o teste do pescoço pode servir. Professora, o que é o teste do pescoço? É o teste de você levantar o seu pescoço e ver ao redor, tentando responder cada uma dessas perguntas.
Quando vocês estiverem nos espaços de lazer, numa viagem, nos trabalhos, em audiências, em sessões, quaisquer que sejam, vamos fazer o teste do pescoço? Quantas pessoas negras você vê em posições sociais de relevância? Faz o teste do pescoço para responder. Quantas pessoas negras você vê em cargos políticos? Quantas pessoas negras você encontra nos lugares que você frequenta? E desses locais que você frequenta, né? Quantas pessoas negras tem na escola, na faculdade, em empresas e lugares de recreação que você frequenta que estejam em uma posição positiva e não uma posição de subalternidade? Que é a segunda. Em um lugar chique, veja quantas pessoas negras tem lá e quais cargos elas ocupam. Tudo isso é feito como teste do pescoço. Isso existe para que a gente adquira consciência. Para a professora Eli Carneiro falou que a gente tem que ser ensinado, né? E a gente só é ensinado se a gente encara a realidade de alguma situação, porque a gente entende que precisa modificá-la. Gosto dessa ideia do teste do pescoço. Estou já quase finalizando, mas antes disso, quando a gente fala sobre a materialização, né, para a gente finalizar, acendi aqui um negócio, não sei o que foi. Para trazer a ideia da materialização, eu trouxe algumas múltiplas formas de manifestação de racismo, que todas elas, de alguma forma, estão englobadas naquelas simbologias que a gente viu anteriormente, sejam de novelas, de filmes, de músicas. O racismo individual, né, que é aquele que a gente acredita que é o que eu profiro diretamente a uma outra pessoa, e que muitas pessoas entendem que somente existe essa forma de racismo. Mas se a gente fala de uma construção enquanto sociedade, aquela construção, aquela sociedade também vai avançar, seja em pontos positivos, seja em pontos negativos. O que eu tenho de construção individual vai se alastrar para uma construção coletiva, para uma instituição que eu esteja criando, para uma família, para uma escola, e denota no racismo institucional. É aquele que onde mesmo que eu, indivídua, não pactue com aquela violência de racismo, enquanto instituição, aquela é a política organizacional. O racismo religioso, que é aquele presente que veio lá anteriormente, né, da ideia de colonização, onde, olha, para você ser considerado gente, pessoa com alma, você tem que ter a mesma religião que a minha. Porque só a minha religião, o restante que você pratica, é algo péssimo. É algo do demônio. Ainda que o demônio não exista na sua liturgia. Porque existe na minha liturgia. Na minha liturgia cristã, existe a figura demoníaca. E eu vou associar qualquer coisa que você pratique fora da minha liturgia a essa figura. Portanto, errada, que deve ser perseguida, e que todas as suas ritualísticas devem ser cerceadas, impedidas de acontecer. Por isso que a imagem que a gente falou da novela anteriormente, né, de Vai na Fé, que trouxe a ideia de um rito religioso, de uma figura de mãe, de santo, que estava ali colocada como uma mãe que estava realizando o seu culto. Normalmente, como a gente vê em diversas novelas, um casamento, numa igreja, um batismo, não é? Figuras tão simbolicamente respeitadas na nossa sociedade. E um outro ponto que eu trouxe foi o do racismo recreativo, que é aquele da conversa, né? Aquele que eu faço para rir, eu faço para entreter a pessoa, para que você se sinta melhor. Foi só uma brincadeira. Eu não falei para que você se sentisse mal. E também é outra manifestação de violência, porque não é porque você fala sorrindo que aquilo deixou de violentar a mim ou a qualquer outro grupo. Trouxe essas múltiplas manifestações para que a gente visualize que a materialização, por vezes, vem em algumas dessas palavras. Olha. O racismo vem do próprio negro. Veja, se o racismo viesse do próprio negro, e se ele denota em todas aquelas violências que a gente construiu, então seria muito fácil de desarticulá-lo para dizer, não quero mais sofrer violência, vou desarticulá-lo. Quando, na verdade, é uma construção e uma forma de dominação de um povo sobre o outro. Eu esvazio o que você tem e eu te violento em todas as outras formas que a gente viu. Individualmente, institucionalmente, recreativamente, religiosamente, ambientalmente também, né? Fazendo com que os espaços onde você tenha acesso, e aí por isso que eu quis falar inicialmente sobre como eu conhecia o Tribunal de Contas, sobre os locais que você tem acesso na cidade, porque o direito à cidade, né, é também muito restritivo na maioria das vezes, você tem acesso aos locais onde eu determino que você tenha, e não a qualquer local que você queira estar. Eu não sou racista, não. Minha mãe era negra, minha avó era negra, minha irmã era negra, qualquer pessoa. Diz, é impossível ser negra, ou é impossível ser racista. Porque eu tenho uma linhagem familiar que me impede. Veja, se a gente fosse avaliar por essa ótica, ninguém seria racista no Brasil. Porque o processo de miscigenação que aconteceu, que foi um processo violento, né, de estupro, especificamente,
Essa é a ideia. A miscigenação não aconteceu de uma bonita, como por muitas vezes é contado para nós na escola. A miscigenação aconteceu em cima de exploração sexual de pessoas negras e de pessoas indígenas. O que a gente entende de mistura hoje das raças não necessariamente foi uma questão voluntária, muito pelo contrário. Foi uma questão de violência. Então, quase que sempre a gente vai ter uma avó, uma mãe, uma bisavó, uma tataravó que seja de uma raça diferente da nossa. E não necessariamente isso quer dizer que eu não possa reproduzir algo racista. Porque a gente tem que aprender. Foi essa a palavra de Sueli Carneiro, né? Eu não enxergo cor. Essa daqui, de todas as frases, é uma que sempre me preocupa. Eu digo, olha, é uma pessoa que claramente tem questões de saúde que precisam ser tratadas. A gente enxerga cores, diversas cores. Salvo se você seja uma pessoa com deficiência visual e não consiga enxergar alguma cor ou outra, ou alguma outra forma. Mas, de forma geral, uma pessoa sem deficiência vai enxergar todas as cores. A gente não tem como dizer que não enxerga a cor. Se você não enxerga a cor, é porque algo precisa ser avaliado aí internamente. Mas as cores existem. Elas são vistas e elas, por muitas vezes, são desrespeitadas com essa ideia do eu nem vejo. Para mim, somos todos humanos. E a gente já fez uma atividade lá atrás que demonstra que, se eu simplesmente preencho aquelas lacunas com humano, eu não dou conta de atingir toda a população que está sendo violentada. E, por fim, a ideia de que o próprio zumbi tinha escravos. Essa daqui, ela me atinge, inclusive, enquanto profissional. Porque eu sou uma pessoa que defende a ciência, assim como procurador, assim como muitos de vocês que estão aqui, né? E, cientificamente, não existe nada que comprove esse dado. Nada. Nenhuma pesquisa, documento, ser vivo, ser não vivo, que comprove essa ideia. Mas, se eu tento desprezar um grupo, eu vou também tentar desprezar a ideia do que eles tenham como sendo algo positivo. E se zumbi é uma figura que eles veem enquanto herói, eu preciso transformá-lo enquanto vilão. Porque, como a gente bem falou, falando sobre as novelas, quem é que quer ser vilão da novela? A gente quer final feliz, a gente quer ser mocinha, a gente quer coisas positivas, né? O vilão é a figura que eu detesto. Eu até fico ali para ser engajada e saber o que acontece, mas eu nunca vou defendê-lo. E esse é um mecanismo que acontece muito preponderantemente na sociedade, em transformar figuras negras, figuras indígenas. Quando eu não consigo apagá-las, eu tento mudar a narrativa sobre elas, transformando-as em vilãs, transformando-as em pessoas sem expressão para um povo. Porque, assim, quando chegar no dia 20 de novembro, essas pessoas só tenham como falar sobre violência racial, mas não tenham como falar de forma positiva sobre si mesmos. E aí eu esvazio a ideia de consciência. Eu só tenho a ideia da compreensão. Pessoal, agradeço muito pela parceria de vocês até aqui. Eu trouxe como 2 contrapontos. Já inicialmente eu tinha mostrado para vocês a bandeira do Brasil. Essa é uma reescritura da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil que foi revista por Abdias de Nascimento lá na década de 70, muito em razão, inclusive, do período militar. Por isso achei interessante a gente ter feito esse contexto até inicialmente, para que a gente pudesse ter uma figura nacional que demonstrasse, inclusive, a participação de pessoas negras, de pessoas de religiões de matriz africana, de um público diverso. Como Abdias de Nascimento visualizava na época, precisava desse reforço positivo. E ele trouxe a figura, que era uma figura, na verdade, de Oxóssi, né, de elementos de Oxóssi, do Ofá, para poder reescrever essa bandeira nacional. Essa também é uma bandeira do Brasil. Essa também é uma bandeira legítima. Trouxe no contraponto uma outra bandeira, que é uma bandeira que é articulada por Breno Loeser, que é um artista visual daqui da terra, sergipano. E ele tem algumas outras bandeiras do Brasil que ele reescreveu. Essa, particularmente, é uma das minhas favoritas. Porque fala, e beije, gêmeos da vida, protejam o Brasil do perigo, do desencanto e da maldade, de quem odeia a nossa felicidade. E eu sempre peço isso, sempre rogo isso, a todas as pessoas, sejam próximas a mim ou não. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível a perguntas, a construções. E queria demarcar essa ideia, né, de como o 20 de novembro é impactante para nós, enquanto sociedade, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público de Contas também. E agradeço pelo convite e parceria de vocês. Tem uma aguinha para você. Quer que eu pergunte enquanto você se hidrata? Pessoal, o microfone está aberto para quem tem alguma ponderação ou pergunta ou
Franklin, você tá... Alguém tem alguma ponderação? Pois não, doutor. Oi, pessoal. Bom dia. Me chamo César Zarte, atualmente estou presidente da Comissão de Direitos Humanos, ou Direito de Igualdade Racial da OAB. Estou muito feliz aqui, parabenizar essa colega, essa guerreira, né, doutora, que traz muita força e conhecimento, né, para nós, do povo negro, uma grande ferramenta antirracista nossa. E eu fico feliz aqui, na verdade eu só queria mesmo fazer parabenizar e louvar esse projeto, né, aqui do TCE, do MPC, né, que para mim é formidável. Eu acredito que todas as instituições precisam estar conectadas, trazer esse viés antirracista, né, para a gente acabar cada vez mais com o racismo institucional. E é muito difícil, né, quando a gente tenta implantar certas políticas institucionais, e eu vejo que aqui a gente está bem avançado, porque só o rostinho de vocês aqui até o final, de estar aqui, de querer aprender, isso é muito importante. Eu acredito que a capacitação em todas as instituições é o futuro, assim, para a gente poder reduzir desigualdades e levar cada vez mais, né, essa questão do reconhecimento que a gente tem que dar de resposta, de responder a uma história de tristeza ao povo negro. Enaltecer figuras, enaltecer coisas boas do nosso povo, né, trazer nossa cultura para dentro das instituições. É elementar. Quando eu vejo isso aqui, é a história do povo sergipano, e em todas as instituições a gente vem buscando colocar uma sementinha, né? A Ordem dos Advogados fez um trabalho magnífico nessa questão do antirracismo, e desde o princípio foi até do lado aqui, nossa primeira conselheira, vem cá, nossa primeira conselheira federal preta eleita, estamos aqui, muito importante também, é outra figura antirracista aqui, doutora Clara Arlene. E desde quando a gente iniciou lá na nossa instituição, foi no intuito de fazer com que fôssemos um farol, porque a gente já estava cansado do sistema de justiça nos oprimir, ou não sermos aceitos, ou não aceitar as nossas culturas, nossas identidades. E cada vez mais a gente vai quebrando, e vem quebrando isso. E eu fico muito feliz, espero que o Tribunal de Contas seja mais um braço, né, dessa luta antirracista aqui no estado de Sergipe. Muito obrigado, gente. Primeiramente, bom dia. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouca, mas eu não podia deixar de falar, principalmente de Ésia, da representatividade dela, que muito me orgulha, e, acima de tudo, está aqui no Tribunal de Contas. Porque, assim, o Tribunal de Contas, ele é o farol, ele representa, tem essa representatividade no Estado para todos os órgãos. E, a partir do momento que ele dá esse exemplo, ele está sinalizando para os demais o que devem fazer, como devem seguir, que isso daqui, sim, de fato, é o correto, e que nós precisamos reconhecer que a nossa sociedade ela é diversa, e é necessário discutir diversos temas e discutir da forma correta, você trazendo a realidade do que se aplica, do que de fato ocorre. Então, é muito importante isso, partir realmente desse tribunal, para que isso sirva de exemplo aos demais órgãos, de fato, os demais tribunais. Então, essa só era a minha fala. Obrigada, doutora. Então, primeiro parabenizar, né? Então abre um pouco, né, o nosso olhar, mesmo a gente que já enxerga, né, a dívida que o Brasil tem, né, e não só o Brasil e outras nações têm, com o povo negro, e eu acho muito importante. Agora, minha pergunta é em relação a onde vocês encontram mais resistência, no próprio povo negro ou no povo branco? Eu pergunto isso porque, quando você começou falando, né,
consciência humana ou consciência negra. Então, o meu marido mesmo, ele disse, fulano de tal, que é negro, ele mandou um WhatsApp para mim nesse dia falando consciência humana, e é negro. Alguns amigos que eu tenho, aí eles questionam as cotas, dizem que não precisam de cotas, que as cotas são uma forma de desigualdade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, nos trouxesse qual é a visão, a identidade, o que é que o povo negro acha que é necessário, as cotas são necessárias, as políticas afirmativas são necessárias, são bem-vindas, fazem com que vocês saiam de um lugar para outro, né, que haja mais oportunidade, ou se isso que os outros estão vendo, né, como uma forma de discriminação é verdade. Então, qual é assim, o olhar seu, professora? Como é seu nome? Denise. Mas alguém tem alguma outra pergunta? Porque a gente já faz, né, uma rodada, talvez. Eu gosto dessa pergunta. Gosto muito dessa pergunta. Eu acho interessante porque, para mim, tem diversos pontos, diversas formas, diversos caminhos de resposta. Mas um deles, primeiramente, é que quase que sempre a gente é colocado, a gente enquanto lideranças, né, negras. Falo aqui porque eu estou na presença de várias, de Amanda, de doutora Zuzarte, de doutora Amanda, de doutora Clara. Mas, na realidade, lideranças não são a única forma de pensar de um povo, né? Como a gente mesmo falou inicialmente, nós somos um povo diverso. Então, em diversos pontos, eu vou ter diferenças da forma de pensar da doutora Clara, que vão ter diferenças da forma de pensar da doutora Amanda, que vão ter diferenças da forma de pensar da doutora Zuzarte, assim como pessoas brancas vão pensar sempre de formas diferentes. E é sempre um posicionamento que eu visualizo muito crescente, feito quase que sempre por pessoas brancas, de querer uma resposta una. Você, enquanto pessoa negra, fala o quê? Mas a doutora Clara falou outra coisa. E é como se nós não pudéssemos ser subjetivos. Porque a subjetividade ela só é cabível para pessoas não racializadas. As pessoas racializadas elas já têm que pensar de uma única forma, elas têm que agir de uma única forma. Inclusive, elas têm que chegar no mesmo patamar de consciência ao mesmo tempo. E eu acho que isso não é justo. Por exemplo, eu tinha falado inicialmente, né, do trajeto que minha mãe fazia para vir do Rosa Elza para a Soledade, pegando 3 ônibus, para estar com a filha às 7 da manhã, dando aula. Por que eu gosto sempre de falar desse trajeto? Minha mãe era uma professora, hoje em dia é professora aposentada pelo Estado, e, a época que eu era criança, eu fui ensinada que o sistema de cotas era um péssimo sistema, porque não existia nada, além da minha inteligência, que fosse me separar, me afastar de um local de ascensão social. Então, eu não precisava de algo que mostrasse que talvez eu era menos inteligente. Eu fui ensinada dessa forma. Conforme eu cresci, conforme eu fui ativa nos movimentos sociais, eu percebi que, na verdade, esse era um discurso falaciador. Era uma forma, na verdade, de destituir uma política afirmativa necessária que iria, sim, me oportunizar e oportunizar outras pessoas que estivessem naquele local. Mas, assim como a figura de Zumbi, né, que a gente falou, se eu não posso utilizá-lo e fingir que ele não existe, então eu vou endemonizá-lo. Então eu vou torná-lo vilão. Então eu vou tornar a política de cotas algo negativo. Eu vou tornar a consciência negra algo negativa. Porque se eu não posso simplesmente dizer que ela não existe, eu vou fazer com que você, cada uma dessas pessoas, pense que ela é alguma coisa que não precisa, que não tem necessidade, e aí, se não tem necessidade, cai no esquecimento. Se cai no esquecimento, eu não efetivo aquela política. Se eu não efetivo aquela política, ela não vai cumprir o papel para o qual ela foi construída, que, no caso das ações afirmativas, né, é de permitir que existam oportunidades para pessoas além daquela raça que foi a raça sempre oportunizada no nosso país, de estar naqueles espaços. Então, eu percebo que a ideia de resistência, né, vai existir em todo e qualquer grupo. Porque nós somos grupos diversos. Na minha família, existem grupos de pessoas negras mais velhas, porque existe um conflito geracional, que vão pensar de formas distintas das minhas. E ainda assim eu aprendo diretamente com elas, diariamente com elas. É sempre, né, eu disse, me desculpe, mas eu não compreendo dessa forma. Porque foram as pessoas que me educaram. Então eu não vou desrespeitá-las e dizer, olha, porque agora eu tenho um diploma, a forma certa de pensar é essa. Para mim, não faz sentido se a gente está construindo algo, né, que valorize, inclusive, múltiplas formas de conhecimento, que eu utilizo o meu diploma, da minha formação acadêmica, da minha formação em movimentos sociais, como sendo algo legítimo, e a forma como ela pensa é totalmente deslegítima. Faz muito mais sentido para mim encontrar algum ponto de conexão, para que a gente consiga reconversar.
Então, vamos ter pessoas aliadas dentro das pessoas brancas. Vamos ter pessoas negras que não acreditam e que não tenham consciência racial também. Porque somos públicos diversos, subjetivos. Nem sempre a gente vai pensar da mesma forma. Sejam por questões geracionais, sejam por questões sociais, sejam por construções de gênero, sejam por questões de como a simbologia afetou tanto, né, a subjetividade daquela pessoa e a capacidade de crítica, que ela só vai visualizar até aquele determinado ponto. Mas eu entendo que somos subjetivos. Então, a gente vai sempre ter múltiplas formas de pensar também. Eu acho que a ideia de liderança, inclusive, eu gosto muito dessa palavra, porque, para mim, tem a ver com o fato de você liderar, mas não ser a única forma de pensar. Não ser a única narrativa. Talvez seja a que seja mais proveitosa para um grupo. E a gente discute, né, essas questões. Mas consegui responder sua pergunta? Sim. Mais ou menos. Tá. Sim, sim. Forma de proteção, inclusive. E porque nós somos ensinados, né? É isso que a própria Sueli traz no vídeo. A gente tem que ser ensinado de forma positiva sobre o nosso povo, porque a gente sempre foi ensinado de forma negativa. E se eu sempre fui ensinado de forma negativa, toda e qualquer construção que coloque a pessoa negra no local de destaque vai parecer que é algo desigual. Então, eu vou quase que sempre entender que a pessoa negra é que produz o próprio racismo. Porque se não fosse por isso, né, a gente não estaria mais se falando dessas coisas. Que a política afirmativa, como a política de cotas, é algo que não deveria existir, porque somos todos iguais perante a lei. Mas aí existe uma discussão, que é bem mais profunda, né, até mesmo nesse sentido, de que não necessariamente vocês todos, mais do que eu, inclusive, vão entender dessa forma. Não necessariamente que aquilo que está escrito é o que a gente consegue efetivar, né? A gente escreve sobre igualdade, a gente discute sobre igualdade, mas nem sempre a gente consegue, na prática, garantir que aquela igualdade esteja sendo oportunizada. Então, somos todos iguais perante a lei, não precisa de cotas. Somos todos iguais perante a lei, não precisa de consciência negra. A consciência humana é o que dá conta. Enquanto se falar sobre a consciência negra, talvez se falássemos sobre a consciência humana, a consciência negra o racismo deixava de existir. Porque somos todos iguais perante a lei. Pode ser numa letra, mas na prática, efetivamente falando, não é o que acontece. Então, essa ideia de que somos todos iguais perante a lei também é uma forma de narrativa. É uma forma de controlar para que você se oponha a contra e qualquer política que modifique e que garanta a prática dessa igualdade. Porque até então a igualdade está teórica. Mas para a igualdade ser prática, eu vou precisar de diversos elementos institucionais, por exemplo, para que isso aconteça. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Clara Arlene, sou advogada. Estou hoje enquanto secretária adjunta da OAB Sergipe, recém-eleita com a doutora Oésia. Eu queria só completar um pouco a resposta, né, para nossa colega. É que, assim, a consciência humana é uma coisa, a consciência humana racializada é diferente. E ainda tem um outro recorte, que é que as pessoas negras precisam estar em um lugar seguro. Essa doce ilusão de que a gente ocupando certos espaços, a gente vai estar seguro. E, infelizmente, não é assim. Então, eu, uma mulher negra, se eu alisar o meu cabelo, eu tenho mais chances de conseguir determinado emprego. E isso é um testemunho. Isso não é algo subjetivo. Eu fui em determinado emprego, na empresa, era um cartório, inclusive, e eu fiz uma excelente entrevista. E eu alisei o meu cabelo, me maquiei, 3 tons mais brancos do que o meu tom de pele, e lá fui. Fiz uma excelente entrevista e fui parabenizada. E chegou uma outra moça, né, era uma mulher loira, belíssima, por sinal, e ela não fez a entrevista, porque ela conhecia alguém, e ela ficou com a vaga.
E, obviamente, no outro dia, né, eu voltei o meu cabelo cacheado e assim segui. E ali eu entendi que não existe um lugar seguro. Mas eu vivi isso. Outras pessoas negras talvez não tenham vivido isso ou ouvido isso. Hoje eu sou advogada. E o fórum não é um lugar seguro para mim. Porque por diversas vezes eu precisei explicar que eu não era a ré, eu era a advogada. Por diversas vezes eu tive que explicar que eu não era a testemunha. E por diversas vezes eu tive que dizer, eu posso até pegar o seu copo com água, mas lhe fazendo um favor, porque a obrigação não tenho, não sou a garçonete. Então não existe um lugar seguro. E aí é muito difícil desses lugares de dor você ir para a batalha ou você ficar nessa ilusão de lugar de proteção. Então, eu sou cotista. Eu sou cotista, sou advogada cotista, eu sou conselheira, né, eu sou secretária adjunta cotista. Hoje, a partir de janeiro, serei conselheira federal cotista. É a partir de lutas de mulheres, como Ésia, como Amanda, de homem como César, que nós estamos ocupando esses espaços e tendo essas oportunidades. Mas não existe um lugar seguro para nós. Não hoje. E também acredito que não nos próximos 30, 40, 50, 100 anos. Então, quando uma pessoa negra fala, eu não preciso de cotas. Porque as pessoas tentam dizer que a cota é diferente e anda na contramão da técnica, da inteligência, da capacidade. E não é isso. A cota é um mecanismo reparador. Então, quando uma pessoa negra diz que é cota, isso é um escudo. Diz que não quer cota, isso é com certeza um escudo. Frente a essas várias violências que nós sofremos diuturnamente. Pessoal, mais alguém que queria falar antes? Precisa... Não, só uma observação muito simples. Isso que Clara falou, vocês já me conhecem, né? Por razões óbvias, acho que ninguém aqui não me conhece, né? Eu não ia falar não, mas isso que ela falou me puxa um gancho. Isso que ela falou aí, vocês não vão entender. Vocês muito provavelmente assim tal, mas vocês não entendem. E não adianta explicar, né? Vocês bem sabem, né? Não adianta explicar, mas eu acho que isso é o principal ponto. Por mais que ela fale, por mais que ela dê testemunho, eu terei os meus testemunhos, mas isso vocês não vão conseguir entender. Por mais que vocês queiram, que vocês tentem, vocês não vão sentir, porque são experiências diversas. Eu venho, pelo que o Ésia falou um pouco sobre a realidade dela. A minha realidade é razoavelmente diferente da dela, mas ainda assim, isso que ela está falando, eu sei o que é. Vocês não sabem. Não é consciência, é sentimento, é vivência. Vocês veem como eu ando, vocês me conhecem, como eu disse, né? Mas ainda assim, eu passo por coisas muito parecidas. E por mais que eu vá dizer a vocês não vão entender. Vocês vão entender, vão ouvir o que eu disse, mas vocês não vão compreender, vocês não vão ter essa sensação. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vão ter vários outros, mas eu vou dar um exemplo muito claro, porque assim, e não é tentando convencer, vocês nunca me ouviram falar sobre esse tema, que a gente vai ter, inclusive, pegando um gancho aqui, no início do ano a gente vai ter uma série de ações que a gente quer fazer na Semana de Boas-Vindas aqui do Tribunal, e pela primeira vez a gente vai inserir esse tema. Né? Marcelo e doutor Eduardo se anteciparam. Foi bom, porque a gente pensou que ia fazer pela primeira vez, vocês fizeram. Mas eu vou dar só um exemplo muito simples para deixar aqui para vocês entenderem. Eu tenho
o que se convencionou a chamar de um carro bom. Mas eu ando no meu carro eu nunca disse isso aqui, vocês nunca me ouviram falar isso. Eu ando com a carteirinha do Sindicontas no meu carro. É uma carteirinha que foi dada, sei lá, quando eu entrei aqui, eu entrei em 2013, vou fazer 12 anos. Eu entrei com a carteirinha eu ando no meu carro com a carteirinha do Sindicontas. E aí vocês estão perguntando por quê. Porque se um dia eu for parado numa blitz, eu consigo, de alguma forma, eu tenho o adesivo do tribunal no meu carro, né, como a maioria aqui tem. Mas o adesivo do tribunal no carro, todo mundo tem. E a carteirinha do sindicato é a única forma que eu tenho. Eu não tenho uma carteira funcional como um conselheiro tem, né, como o juiz tem. É a única forma que eu tenho de mostrar para o policial, de alguma forma, por mais que isso seja uma maluquice, eu tenho consciência que é uma maluquice. Mas é a única forma que eu tenho de explicar, de tentar explicar a um policial que eu sou um servidor do Tribunal de Contas. E que ele, pelo menos, me dê tempo de explicar. E aí vou dizer que vocês não entendem, porque vocês não vão precisar ter essa preocupação. Eu preciso ter essa preocupação. Eu nunca passei por isso, nunca tomei um baculejo, porque, como eu disse, eu venho de uma outra realidade, então eu sempre estudei numa escola dita como boa, numa escola particular, e eu ando em outros ambientes que evitam de eu passar ou ter maior chance de passar. Mas eu preciso ter essa preocupação, por mais que isso seja uma maluquice. E eu tenho a consciência de que mas eu não tenho o direito de não me dar esse direito. Eu já passei pela oportunidade, por várias situações de ter que explicar também, e por mais que eu esteja bem vestido e etc. e tal, ainda assim eu passo. Mas é esse tipo de preocupação que eu tenho que a maioria de vocês aqui não vai ter. Então, por isso que eu fiz questão de dar esse depoimento, de alguma forma, que é para deixar claro que vocês muito provavelmente não conseguem entender o que Clara disse. Isso é uma outra coisa, por razões óbvias, é essencial esse momento aqui no tribunal, mas a gente lida diariamente com colegas, e respondendo a Denise, que pensa diametralmente opostos, de forma diametralmente oposta da forma como a gente pensa. E a forma que eu não quero gastar energia com essa pessoa. Assim, eu entendo que eu não preciso gastar energia com essa pessoa, porque tem várias outras pessoas que vão ter de alguma forma, vão me dar de alguma forma essa oportunidade de mudar de ter essa virada de chave, e vocês são um exemplo disso, né, que vieram e estão aqui por livre e espontânea pressão. Então, é com vocês que eu acho que a gente tem que gastar a energia, porque a gente sozinho consegue alcançar muito poucas pessoas. A partir do momento que vocês ouvem isso, vocês fazem com que essa voz seja propagada. Então, eu prefiro não gastar energia, no primeiro momento, pelo menos, com alguém que acha que cota é besteira. E vou lhe dar um exemplo muito claro. Meu pai até hoje acha. Acho que hoje eu convenci ele de alguma outra forma. Mas ainda ele acha por causa disso. A gente já bateu boca, já discutiu, e aos poucos ele vai. Mas eu não preciso ficar gastando energia com ele, se eu tenho vocês para me ajudar. Então, é só para que vocês vejam como é importante esse tipo de trabalho, né? E que bom que partiu de fora, né? Não partiu de mim, que eu não preciso ficar carregando essa bandeira aqui sozinho. Viu, Ismar? Bom dia, Wesley. Eu quero parabenizar a você pela brilhante apresentação, ao MPC por ter oportunizado esse debate na figura do procurador Dr. Eduardo Cortes, a quem agradeço pelo convite também. Me chamou-se muito a atenção, primeiro, a forma como se tenta rotular o Zubim para descredibilizar toda uma agenda. E você coloca de forma muito bem posta esse déficit de efetividade das políticas afirmativas. E me recordou, e por isso que eu tomei a liberdade de assim, compartilhar, até porque eu vivi essa experiência, agora recente, em um evento do qual eu assim, participei, e que a palestrante, talvez assim você conheça, Daes Jaala, ela falava sobre abolição inconclusa, para justificar basicamente a razão dessas cotas e demonstrar o porquê elas precisam existir. E aí ela se trazia, o que me chamou a atenção, eu não conhecia, certo? Ela falou, dentro dessa linha de raciocínio, por que a abolição inconclusa? Porque a gente tem a abolição, mas os negros eles não foram realmente inseridos no mercado do trabalho, e logo em seguida, o que aconteceu? A criminalização da vadiagem, a criminalização da capoeiragem, com agravante para o mestre de capoeira, a criminalização de religiões,
certo? E o incentivo por meio de um decreto, acho que 1929, salvo engano, para doar terras a pessoas brancas para compensação étnica. Então, assim, isso foi positivado, e ela sempre fez assim, essa exposição, e usou essa cronologia e essa linha de raciocínio para demonstrar a razão da necessidade das cotas. Então, só para poder compartilhar basicamente isso, não sei se foi até assim exposto, essa discussão em torno da abolição inconclusa como um meio de que as pessoas compreendam a razão de existência das cotas. E tanto assim que esses procedimentos de heteroidentificação, eles são tão tensionados. Por quê? Porque há uma incompreensão. E não são raras, às vezes, também, que pessoas que devem se beneficiar das cotas, porque fazem jus, ninguém está fazendo um favor, é um direito delas, em razão dessas incompreensões, elas são prejudicadas por procedimentos mal conduzidos, certo? Procedimentos assim, de identificação que não se prestam aos fins a que se propõem. Só basicamente isso. Rapidinho. E amiga, é para toda a minha beleza. Bom, só um ponto de atenção assim sobre o que você estava explicando para a Denise é que nós, como negros, somos sempre muito cobrados a sermos iguais. Todos nós devemos pensar, agir, nos comportar exatamente iguais. E para quem está de longe, não sei se vocês entendem, isso é uma forma de nos apagar também. Eu sou muito diferente de você, você de mim, e isso é um direito que eu tenho, né, e que me é negado muitas vezes. Por exemplo, eu levei algum tempo até gostar do meu cabelo. Não foi fácil a transição. Hoje em dia eu gosto, mas eu percebo muito a diferença de elogio, de comportamento, quando eu escovo. Um dia eu vou dormir mais tarde, e eu sou mãe também, né? Então, lavar o cabelo precisa ser agendado. Quando eu vou fazer isso, e é muito tarde, e eu escovo o cabelo, no outro dia, eu não tenho mais o direito de ter o cabelo alisado. Eu estou negando que meu cabelo é cacheado, o que não é cobrado de alguém que faz um babyliss, porque tem o cabelo liso. Então, assim, essa questão das cotas e de como dói na gente é difícil mesmo para quem não sente isso. Eu duvido que alguém seja cobrado porque hoje fez um babyliss. O que é? Você está querendo ser negra agora? Entende? Então, nos colocar como pensantes da mesma forma, cobrar que a gente, certas cobranças que a gente tem que responder e que não são feitas a quem de fato deveriam ser, também é uma forma de nos apagar, nos diminuir, nos colocar nesse lugar de que você precisa sempre provar que é capaz, muito mais do que o coleguinha, né? Como é que você chegou até aqui? O que foi que você fez para conseguir isso? Então, é muito importante a gente entender que, mesmo nós, negros, pensamos diferentes, porque é um direito que a gente tem, somos diversos. Né? E, desde sempre, eu me entendo como negra desde sempre, estudei em escola particular e ouvi absurdos do tipo, mas você é negra, porém tem tracinhos finos, que sorte que você deu. E a pessoa estava achando que ela estava me elogiando. Mas, no meio dos meus colegas, eu me senti extremamente constrangida, né? Porque eu não preciso ter um traço ou outro para me sentir desse ou daquele jeito. Então, é importante a gente pensar, quando alguém nos questiona, mas como é que você explica que alguns negros sejam contra as cotas? Eu não tenho que explicar isso. Há uma história por trás disso, né? Nós somos vítimas e não os algozes. Então, eu penso diferente. E vou pensar sempre, porque eu sou um ser humano. Meus filhos pensam igual, diferente de mim, e eu preciso respeitar. E a nós é de retirar desse direito. Não sei se eu, pelo menos, me sinto assim. Eu tenho que pensar igual a todos os negros. Meu cabelo tem que ser igual ao de todos os negros. Eu tenho que me comportar igual a todos os negros, porque se eu faço algo diferente, eu estou negando a minha origem. Me fazendo chorar desde uma hora dessa. Mais alguém? Boa tarde já. Zé, muito obrigado eu acho que a gente teve uma manhã de letramento racial muito emocionante, muito cheio de significado. Acho que todos que estiveram aqui saem com esse sentimento de aprender bastante. Muito didática. O Brasil
tem essa característica do racismo escondido, né, do racismo envergonhado. Então, o brasileiro reconhece que há racismo, a maioria dos brasileiros, mas não se reconhece como racista. Não é? É uma peculiaridade do nosso país. E a gente não pode naturalizar o que a gente vê hoje. O teste do pescoço, né, não precisa levantar muito. A gente não precisa ir olhar para lá fora do tribunal, né, para outros poderes. Basta a gente olhar para aqui mesmo, para o nosso ambiente, né, para os restaurantes que a gente frequenta, né, e a gente vê a realidade. Então, isso não é natural. Isso não é natural. E o Tribunal de Contas, como dito aqui por Amanda, né, tem uma responsabilidade muito grande. O que nós fazemos aqui hoje de manhã não é uma opção ideológica do Procurador-Geral ou da Presidente do Tribunal de Contas. É algo que decorre da Constituição Federal, né, dos valores da Constituição, dos nossos princípios. Então, a partir de agora, não é, Diogo? Tribunal em janeiro, eu acho que esse movimento só vai crescer. Hoje foi só uma sementezinha. Eu quero agradecer bastante também o apoio da presidente do tribunal, agradecer o meu gabinete, em nome de Marcela, todo o Ministério Público de Contas que estão aqui presentes, os servidores, nem todos hoje puderam, foi uma semana meio tumultuada por causa do feriado, nesse sentido de, né, algumas pessoas, inclusive, têm outros compromissos, mas a sementezinha está plantada, né, e nós somos só agradecimento. Eu queria, inclusive, né, Marcela, em nome do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, render aqui, agradecer a sua vinda com uma pequena homenagem, né, que foi preparada aqui pelo nosso tribunal. Vamos nós dois entregar aqui. Alguém tem que registrar isso aqui. Agradecer também a presença da OAB aqui, posso dizer, bem representada, né, venham também, vamos tirar aqui uma foto. Agradecer a participação de todos aqui que falaram, não estiveram presentes, falaram também. Advogado, você pode. Rapaz, você é advogado, OAB. É isso, gente. Fica uma lição, né? Nós precisamos nos educar, né? Adquirir essa consciência, para além da compreensão, a consciência. E temos um papel para toda a administração pública. Eu acho que pode surgir uma parceria com as universidades, com a AB. Não é? Eu acho que fico muito feliz com essa perspectiva. Não é? E os nossos filhos, eu lembro dos episódios recentes, por exemplo, que aconteceram tristes. Né? Olha a atitude do Conselho Federal da Medicina, isso me entristece. Né? Um episódio também, não sei se vocês ficaram sabendo, também em São Paulo, de estudantes de direito da PUC e da USP. Né? Então, cheio de preconceitos, quer dizer, nós temos muito trabalho pela frente ainda, como foi dito aqui, são 30, 40, 50 anos, né, para superar essas cicatrizes que ficaram nesse período todo que nós vivemos aí colonial, como você disse, que foi até, o Brasil foi um dos últimos, se não dos mais importantes, do último a abolir, né, e ficaram nossas relações sociais atrasadas, nossa desigualdade, né, nosso papel no mundo seria diferente se a gente chegar realmente a essa equidade racial tão desejada. É isso. Obrigado, gente, a todos. Um excelente fim de semana. Obrigado, Eza.